Aí, ó, parabéns ao São Paulo, hein? Ó, São Paulo, 9 jogos, Dorival Júnior arrebentando a boca do balão, coisa impressionante. Como encaixou certinho. São Paulo é um grande time? Não. É um time muito forte individualmente? Não. Mas quando você tem um cara bom, um treinador saudável, um treinador que fala a verdade para os jogadores, que os jogadores fazem aquilo que ele quer, esse é o resultado do São Paulo. São Paulo consegue vencer de 4-2 o Vasco, tomando um empate, mas depois dá uma goleada. Um time que está indo pro topo e que ninguém acreditava, não é verdade? Quando estava com o ambiente ruim, todo mundo falando do Rogério Ceni, aí chega o Dorival Júnior, acerta tudo e o São Paulo buscando aí, não título, mas coisas que não... Hoje, realmente, o Luxemburgo foi muito feliz na escalação do time, fez uma montagem de time muito consciente do que estava fazendo. No jogo contra o Atlético Mineiro, ele simplesmente se defendeu, ficou esperando o Atlético atacar. Hoje não, hoje ele agredia o Flamengo. Chegou no segundo tempo, inclusive, quando começou o segundo tempo, a ousar atacar o Flamengo no Rio. E criou problemas para o Flamengo. Mas o Flamengo tem individualidade. Eu falo, o gol veio através do Everton Cebolinha, que fez uma bela jogada, cruzou pro Léo Pereira, que tinha feito uma bela partida. Isso por si só já mostra que o Corinthians deu trabalho. É como se perde. Isso mesmo. A falta de atitude, sem pegadas. Olha o segundo gol do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ficou com 2 minutos e 22 segundos com a bola no pé. Tudo bem, o gol do Flamengo agora no final, o Flamengo trocou passe e tal ali. Tava assim, rodou, mas não foi aquele absurdo de não atacar. O Roger Guedes hoje jogou como atacante, não jogou igual no meio de semana como lateral esquerdo, colado com o Fábio Santos. É uma partida muito tranquila. Ele saca o Fagner, coloca o Bruno Mendes para evitar a subida do Léo, do Ayrton Lucas e o Gerson. Até obrigou o São Paulo a tirar o Gerson daquela posição, que ele tinha jogado muito bem contra o Fluminense. Então o Luxemburgo hoje fez um trabalho. Por que não joga assim sempre? É por isso que tá tomando um cacete. Por isso tá sendo criticado. Vê que isso a gente tá criticando. E você acha que esse Corinthians pode ser esse Corinthians a partir de agora? É o que o torcedor, que nós trabalhamos com bola, pelo plantel, que se cria expectativa. Eu pensei antes do jogo que ia tomar uns 3, né, Bruno? Falei, hoje vai tomar uns 3-0. Porque você imaginava que ia continuar jogando aquela bola que o Corinthians estava jogando, que não era bola. A partida contra o Atlético Mineiro foi uma vergonha. Uma das piores partidas, talvez, da história do Corinthians. Flamengo, 65 de posse de bola contra 35 do Corinthians. Agora que tá o negócio, olha aí, ó, 10 finalizações do Flamengo contra 15 do Corinthians. 3 chutes a gol de cada lado. Então, é um Corinthians que teve mais finalizações e por isso que eu digo, tá, Bruno e Flávio, esperar pro futuro desse Corinthians do Luxemburgo com a atuação de hoje. Porque com as atuações até hoje, a gente não esperava nada. A gente falava, ó, o Corinthians está sem esperança. O Corinthians pode sim lutar contra o rebaixamento. E depois de hoje, o que esperar do trabalho do Luxemburgo? Você deu o cenário aí. Hoje foi um jogo de 35% de posse. Quando ele tiver que ter, sei lá, 60%, como ele vai se comportar? Mas em outros jogos que ele teve essa posse baixa, entregou a bola para o adversário, ele se deu mal. Ele acabou perdendo jogos, não conseguiu finalizar, ele finalizou 15 vezes. Então foi legal porque foi a primeira vez com cara de time. Pra frente eu não sei como vai ser. Claro que com dificuldades, claro que numa hora todo mundo começa a jogar um grande futebol, há uma limitação. O Corinthians não é o Flamengo em termos de individualidades, mas hoje jogou, hoje competiu. Hoje não merecia perder, você colocou inclusive os números aí. É um Corinthians claramente montado para se defender, né, hoje. Mas foi não só sem a bola, em todos esses jogos, não, mas hoje ainda foi mais eficiente, né, Mari? É isso que vocês estão destacando. Ele tem construído um time para ter um pouco mais de solidez defensiva, né? Não à toa que ele traz o Paulinho muito mais para trás, ele fala sobre isso, ele bota o Paulinho ali para... Mas foi bem o trio ali. Não há nenhuma crítica. Não há nenhuma crítica. Esse jogo contra o Flamengo, esse jogo que fez hoje, é um jogo de início para uma evolução. Isso que é importante, Bruno. Porque assim, a gente sabe como atleta, você jogar no Maracanã contra o Flamengo, com mais de 60 mil pessoas, você tem dois lados, né? Você tem um lado que, pô, todo mundo imagina que você vai tomar uma goleada, mas a mobilização, a concentração, ela flui muito mais. Claro. E o Corinthians tem um bom time, o Corinthians tem jogadores experientes, tem uma mescla de jogadores jovens com experientes, mas esses caras experientes são experientes de verdade. Então, assim, o início de uma evolução. O Corinthians perdeu o jogo, o Vanderlei ainda não venceu, mas a gente viu uma evolução.
Com relação ao que ele montou, Bruno, hoje, eu acho que isso tem a mão dele. Ele fez mudanças no time, então ele deu um pouco mais... Ele tira o Fagner, que é um cascudo do time, é um jogador que é quase que intocável, coloca o Bruno Mendes ali. Tem um porquê. Porque ele dá uma proteção maior pro Gil, ele sabe que tem o Adson à frente, que o Bruno Mendes não precisa ir tanto à frente, então ele pode se preocupar um pouco mais no sistema defensivo. Ele segura o Paulinho, e o Vanderlei fala isso. Todo mundo se surpreendeu quando eu coloco o Paulinho como primeiro volante, aí fala o nome do Rincon, parece, eu não me engano. Isso. Então, é uma observação que ele faz. Ele segura o Paulinho quase como primeiro volante, coloca o Fausto Vera um pouquinho mais pro lado direito, o Michael pro lado esquerdo, e ele segura o Paulinho. Porque a gente falava muito isso, mas o Paulinho, em muitos momentos, ele é importante ofensivamente, mas ele quebrava um sistema de meio campo. Porque ele saía de primeiro, segundo volante para jogar como camisa 9. E quem que recompõe essa posição? Então, é um buraco que fica aberto. Então, o Corinthians de hoje, analisando o jogo contra o Flamengo, já é um time que se defendeu melhor, que teve um controle de meio campo e que deixou nos pés, né, do Roger Guedes essa questão de criação. O Adson não foi tão bem, né? Ajuda, recompõe, movimenta, mas o Roger Guedes hoje é o principal escape do Corinthians. E falta um pouco do Yuri Alberto. Então, tem uma reconstrução sendo feita. Tem um time com um pouco mais de solidez defensiva, ele mexe nas peças, ele dá um pouco mais de corpo para o meio de campo. Então, é manter de hoje para mais. Qual é o mais, Bruno? É vencer o jogo. Agora o Corinthians precisa atuar com essa intensidade. Só que precisa vencer, mesmo que tenha que tirar um pouco o pé aí com relação a isso. Qualquer hora ele vai usar uma frase que o Zinho também já ouviu há 30 anos atrás, Zinho. Aquela lá, né? Antes de ganhar, tem que parar de perder, né? Por isso que o empate é bom, não era isso? É isso. Antes de ganhar, tem que parar... Me chamou uma outra atenção também, desculpa, Mauro. Me chamou a atenção também mais uma colocação dele. Não sei se vocês também ficaram com essa dúvida. Dependendo do que acontecer contra um Racing, a gente vai mudar o planejamento. Então. E a gente vai entrar nessa discussão já na sequência. Desculpa, Argentino. Contra o Argentinos Júniors, isso. A gente já vai voltar nessa discussão envolvendo o futuro do Corinthians e com o Vanderlei aí na Libertadores, porque o Mano Menezes tá perdendo, viu, Zinho? Tá 2-0 pro Grêmio e o Mano tá perdendo o Grenal. E o Gustavo Berton, antes mesmo do jogo começar, já na quinta-feira, sexta e hoje, aqui no comecinho do programa, ele falou que a informação que eles tinham lá no Sul é que, independentemente do resultado do Grenal, dificilmente o Mano continuaria. E nesse momento o Mano tá perdendo. E ao mesmo tempo, aqui em São Paulo, já na sexta-feira, os nossos colegas da Transamérica, o Marco Belo, eles informavam que o Corinthians acompanha o que está acontecendo com o Mano Menezes no Grenal, justamente para saber se faria uma troca ou não, mesmo com só o início de trabalho do Vanderlei. Tá, e o fato é que agora o Vanderlei ele perde mais uma partida, mas o trabalho dá sinais aí de evolução. Se inscreva agora mesmo em Momento Brasil e fique por dentro das melhores notícias e os últimos acontecimentos.